Você vai experimentar um novo tempo em sua vida. Em breve. Eu não digo isso como se soubesse que isso vai acontecer. Afinal de contas, eu e você nem nos conhecemos e apenas estamos ligados por esse simples vídeo que você está vendo agora. Eu digo isso porque sei que você se conhece e sei que você tem procurado se conhecer cada vez mais e reavaliar os seus atos, pensamentos, falas e intenções. Não pare de avançar nessa sua jornada de crescimento, amadurecimento e progresso interior. Pois quem sabe, dando um passo de cada vez, onde você poderá chegar. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo para você nos apoiar. Outra maneira de nos ajudar aqui no YouTube é se tornando membro do canal e tendo acesso a benefícios, ou ainda se tornando um membro premium e tendo acesso aos benefícios e mais vídeos que serão postados toda semana. Para você se tornar membro, acesse o link que vai estar fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Haemin Sunim. Já parou para pensar em como enxergamos a realidade que nos cerca e em como isso muda totalmente a nossa noção dela? Se eu te pedir para me mostrar onde a sua mente está, você automaticamente apontaria para a sua própria cabeça, ao invés de apontar uma árvore ou apontar para o sol, por exemplo. Claro, afinal, entendemos o limite que existe entre o mundo que nos cerca e o mundo que habita em nós. E entendemos que, apesar da nossa mente estar aqui na Terra, no mundo físico, existe um mundo intangível dentro de nós, um mundo particular. E o que acontece é que, dependendo de como esse nosso mundo interior se encontra, nós temos a tendência de misturar as coisas. E achamos que o mundo à nossa volta está como nós o sentimos, e não como ele de fato é. Olhamos à nossa volta e vemos tudo passando muito rápido, tudo mudando depressa demais. E observamos as coisas acontecendo em uma velocidade que é quase impossível de acompanhar. E eu te pergunto, o mundo está acelerado assim? Ou é a nossa própria mente que se encontra nessa agitação? Observamos as pessoas e ficamos incomodados com a forma irritante com que todos parecem nos julgar o tempo todo. E parecem ter opiniões sobre tudo em nós, desde a nossa aparência às nossas escolhas de vida. E eu te pergunto novamente, todos à nossa volta têm esse forte olhar de julgamento? Ou apenas a nossa mente se apressa para julgar tudo e todos? O nosso olhar cria o mundo ao nosso redor, e o nosso interior interfere de forma direta em nosso olhar. Imagine que a nossa mente seja como um espelho que reflete a realidade, mas esse espelho pode ficar embaçado ou distorcido, dependendo do estado interior em que nos encontramos. Quando estamos agitados, ansiosos ou estressados, o mundo ao nosso redor parece agitado também. Nossa mente projeta suas próprias preocupações e inquietações na realidade externa, fazendo-nos acreditar que tudo está acelerado e caótico. E é por isso que precisamos aprender a desacelerar a mente, encontrar momentos de descanso interior e cultivar a calma e a serenidade. Quando conseguimos acalmar nossa mente, o mundo à nossa volta também parece desacelerar. Isso não significa que
os acontecimentos externos mudem, mas sim que a nossa percepção e resposta a eles se transformam. Ao olhar para as pessoas ao nosso redor, percebemos como temos a tendência de interpretar suas ações e palavras com base em nosso próprio mundo interior. Se estamos nos sentindo inseguros, podemos interpretar os olhares alheios como julgamentos negativos, mesmo que não seja o caso. Nossa mente pode criar histórias que alimentam nossas inseguranças e medos. Portanto, o convite de hoje é olhar para dentro, para o nosso mundo particular, e compreender como nossos pensamentos e emoções moldam nossa visão do mundo externo. Quando desenvolvemos a capacidade de acalmar nossa mente, praticando a atenção plena e a introspecção, somos capazes de observar os acontecimentos externos com mais clareza e objetividade. É essencial separar o que é fruto de nossa percepção condicionada e do que é a realidade objetiva. À medida que aprendemos a desacelerar a mente, podemos apreciar a beleza da simplicidade da vida e perceber as coisas que normalmente passariam despercebidas por nós. Busque a paz interior, permitindo que a mente descanse e encontre um espaço de tranquilidade. Dessa forma, nossa visão do mundo se torna mais límpida e verdadeira, e as interações com os outros se tornam mais autênticas e compassivas. O processo de autoconhecimento é um caminho contínuo de crescimento e descobertas, e ao explorar nosso mundo interior, somos capazes de encontrar uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Lembre-se de que a busca pela serenidade e pela compreensão é um processo gradual, onde cada passo em direção ao autoconhecimento é valioso e transformador. Mantenha-se firme na sua jornada de crescimento, pois ela é única e repleta de possibilidades. Depois de termos perdido tanto tempo com coisas superficiais e desnecessárias, chega um momento da nossa vida em que dizemos a nós mesmos: chega. Agora eu quero viver e reconhecer o essencial, o real e tudo aquilo de mais puro e precioso que me cerca. E como é difícil esse despertar, pois tudo à nossa volta nos convida para a direção oposta. Parece que querem nos ver distraídos, anestesiados e desconectados. Mas ainda bem que percebemos isso a tempo. E agora podemos dar esse passo consciente em direção a esse despertar, para uma vida com mais significado e profundidade. Tem uma frase do autor Josh Billings que diz assim: na vida, o verdadeiro valor reside na capacidade de reconhecer e apreciar o que realmente importa, pois são essas preciosidades que enriquecem a nossa jornada. Você já percebeu como as coisas mais preciosas às vezes escapam do nosso olhar com uma facilidade impressionante? Cada pequeno detalhe do nosso dia a dia está preenchido com uma infinidade de sentimentos, significados e oportunidades de crescimento. No entanto, é comum nos perdermos em meio às distrações e correrias da vida moderna, deixando escapar o verdadeiro valor desses momentos. Mas o despertar para o essencial é possível e necessário. Ao tomar consciência desse padrão que nos afasta do que realmente importa, podemos redirecionar nosso foco e atenção para aquilo que é genuíno e valioso. É como se abríssemos os olhos para enxergar a beleza que sempre esteve ao nosso redor, mas que por vezes
não notávamos. Existem coisas que nos afetam, como algumas situações incômodas, a opinião de algumas pessoas, principalmente daquelas que mais amamos, discussões que temos com essas mesmas pessoas, a nossa vida financeira e a atual situação que ela se encontra, o nosso passado, o nosso receio em relação ao futuro, enfim, tudo isso nos afeta e de fato é inevitável sermos afetados por essas coisas. Mas pense bem e seja sincero consigo mesmo nesse momento e reflita sobre como nem tudo o que te afeta é de fato importante ou relevante. Por exemplo, hoje em dia vemos pessoas perdendo noites de sono e perdendo a paz pelo simples fato de que, ao postarem algo nas suas redes sociais, elas percebem que determinada pessoa não deixou o seu like, a sua curtida. E aí ela pensa: por que essa pessoa não curtiu a minha foto? Será que eu fiz algo de errado? Aposto que ela está com inveja de mim. Esses e outros pensamentos ocupam a cabeça de algumas pessoas por horas, às vezes até por dias. E eu te pergunto, isso é essencial? Temos que avaliar de forma minuciosa a nossa mente, para verificarmos quanto tempo e quanta energia perdemos com tudo aquilo que não é essencial, com aquilo que não produz vida, não produz alegria em nós. E a partir disso, podemos iniciar um processo de despertamento, onde entendemos que os olhos do nosso coração estão fechados e nós precisamos abri-los. Afinal, é como diz aquela ilustra frase presente no famoso livro O Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E sim, eu sei, a jornada do despertar não é fácil. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece conspirar para nos manter distraídos e alienados, como se quisesse nos afastar da nossa verdadeira essência e da verdadeira essência da vida. Porém, ao percebermos essa influência, ganhamos força para resistir e seguir em busca de uma vida mais significativa e profunda. Por isso, esteja atento ao que te cerca. Identifique aquilo que te ajuda em seu processo de despertar. E também tudo aquilo que te impede. Tudo aquilo que parece tapar os olhos do seu coração e te cega para o que verdadeiramente é essencial em sua vida. E comece, a partir disso, a viver de forma mais profunda e conectada consigo mesmo e com todos aqueles que estão ao seu redor. Você verá que, ao se observar mais e ao fazer esse esforço extra para não cair no erro de viver no piloto automático, muitas portas vão se abrir para você. E você experimentará um senso de propósito e alegria que você nunca experimentou antes. Não feche os olhos do seu coração. Pelo contrário, abrace a luz do despertar. Ao reconhecer o essencial e deixar de lado o que não agrega valor, você encontrará uma nova perspectiva de vida, repleta de significado e propósito. Aprecie cada momento, valorize o que é genuíno e permita-se viver uma existência mais autêntica e conectada com o que realmente importa. Seja bem-vindo, bem-vinda à jornada do despertar, onde a verdadeira essência da vida se revela aos olhos do coração. Viva intensamente, consciente e pleno. E lembre-se, o caminho para uma vida mais rica e profunda começa com um primeiro passo. Abrace o despertar e permita-se viver uma vida de valor e significado.
Não seja alguém superficial. Você já teve a experiência de entrar em uma piscina achando que ela era profunda e espaçosa, mas logo que caiu na água, teve até que dobrar os joelhos, de tão rasa que essa piscina era? Então, às vezes nós entramos em algumas conversas com determinadas pessoas que nos dão essa mesma sensação de superficialidade e as nossas expectativas são quebradas. Por isso, precisamos mudar essa situação e devemos ser a mudança que queremos ver ao nosso redor. Seja uma pessoa profunda. Se conecte com os momentos e com as pessoas de verdade. Esteja presente e não distraído com o passado ou com o futuro. Para ser uma pessoa profunda, se permita enxergar a profundidade de cada momento que você vive. Quando uma pessoa quer se tornar profunda, uma das maiores dificuldades que ela enfrenta é a de conseguir prosseguir nessa jornada, sem ter o devido reconhecimento. Infelizmente, a maioria de nós está em busca do reconhecimento dos outros, ao invés de estarmos verdadeiramente buscando por uma mudança interna. Não agir mais de forma superficial, com o intuito de ser elogiado, aplaudido ou de se destacar, é, na realidade, uma das coisas mais superficiais que existem. Não busque por destaque, busque pela verdadeira calma e sabedoria da mente. Busque pelo pensamento brando e nítido, e assim você já estará alguns passos mais próximo de se tornar alguém profundo. Não tente impressionar ninguém com seu jeito de ser, e apenas busque verificar a autenticidade entre as suas ações, suas falas e seus pensamentos, com as suas verdadeiras intenções. E dessa maneira, você estará vivendo de forma transparente e sincera. Para não ser alguém superficial, é preciso que nos conectemos verdadeiramente com os nossos sentimentos, pois assim seremos capazes de os expressarmos. E ao os expressarmos, nós conseguimos nos relacionar com o sentimento dos outros também. Vá fundo em suas emoções e depois vá mais fundo ainda. Veja como essas emoções afetam você e aqueles que estão ao seu redor. E depois disso, vá ainda mais fundo e adentre a raiz de cada uma dessas emoções. Veja elas de perto e observe o que você pode fazer em relação a cada uma delas. E depois, identifique se são emoções boas ou ruins. Mas existem emoções boas ou ruins? Ou será que boas ou ruins são as nossas intenções por trás de cada emoção que sentimos? É algo válido a se pensar, e é um bom caminho para darmos o primeiro passo. E siga assim, dessa maneira. Vá fundo na parte mais intrínseca do seu ser e faça esse caminho e essa jornada sempre que puder. Com o passar do tempo, você vai se tornando sensível aos sentimentos humanos, daquelas pessoas que te cercam, e conseguirá falar com eles com toda a humildade, com toda a mansidão e sabedoria. Ao invés de comunicar simples ideias, você estará compartilhando a sua essência e estará falando de coração para coração. Ao trilhar o caminho de se tornar alguém profundo, você começa a enxergar uma oportunidade de aprendizado e sabedoria em cada dia, em cada situação e em cada conversa que você tem no seu dia a dia. Entenda que, para os ouvidos atentos, cada fala pode se tornar um conselho, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Não descarte a possibilidade de aprendizado onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, e seja flexível para entender
o que cada momento, cada lugar e cada pessoa tem para te ensinar. Cada novo dia é uma oportunidade de crescer. E cada novo dia é um motivo para sabermos um pouco mais do que sabíamos ontem. Não se esqueça também que existem oportunidades de desaprendermos algo, pois infelizmente carregamos conosco algumas coisas que prejudicam quem está ao nosso redor e a nós mesmos. Tem coisas que precisamos aprender a interromper na nossa vida, para que elas possam parar de nos atingir e atingir a vida dos outros também. E quando tiramos essas coisas do nosso caminho, poderemos estar mais presentes e conectados com o aqui e o agora. Ou seja, seremos cada vez menos superficiais. À medida que nos entregamos a essa jornada de profundidade, descobrimos que a verdadeira riqueza não reside apenas na acumulação de conhecimento, mas na capacidade de aplicar esse conhecimento. Um jardineiro cuidadoso planta sementes de compreensão e tem como colheita a conexão e as flores da empatia. Nós também cultivamos um terreno fértil para que a autenticidade possa florescer. Quando abraçamos a nossa própria jornada interna, estamos também plantando as sementes de mudança nos campos daqueles que nos rodeiam. Cada ato de autenticidade, de conexão verdadeira e de reflexão profunda é como uma gota d'água que rega e provoca mudança, expandindo-se para além de nós mesmos e tocando a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Portanto, à medida que você se compromete a não ser alguém superficial, lembre-se de que essa jornada é um presente que você oferece a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Um presente que se desdobra a cada dia, revelando caminhos antes não percorridos, iluminando cantos escuros da mente e abrindo portas para conexões genuínas. E assim, ao optar por mergulhar mais fundo nas águas da autenticidade e da compreensão, você não somente se torna uma fonte de inspiração, mas também será alguém que desperta a vontade dos outros de se tornarem mais profundos e menos superficiais. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos em uma situação que parece não ter mais saída. É como se tivéssemos chegado ao ápice da tristeza, ao momento mais definitivamente baixo da nossa vida, mais conhecido por todos como o fundo do poço. É difícil conseguir juntar forças dentro de si para sair dessa situação. Mas hoje eu quero conversar com você e juntos nós vamos destrinchar essa ideia de estarmos nos sentindo no pior momento da nossa vida e sobre como podemos fazer para sairmos dessa situação e voltarmos a viver. Voltar a viver. Esse é um desejo que se encontra no mais profundo do nosso coração. Mas muitas vezes esse desejo existe de uma maneira errada. Isso acontece porque a maioria de nós não quer voltar a viver. Encarar o mundo de peito aberto e acordar todos os dias caminhando diante da vida que está ao nosso redor nesse momento. A maioria de nós, quando reflete sobre voltar a viver, pensa em voltar a viver a vida como ela costumava ser antes e não como ela é agora. Imagine o seguinte cenário. Você está caminhando livremente por uma linda floresta. Você corre enquanto enche os seus pulmões de ar, até que de repente você cai em um poço e vai caindo, até chegar ao fim dele. As horas vão se passando e você continua lá, até que a noite chega e alguém te ajuda a sair de dentro daquele poço. Ao sair dele,
Você olha para o céu e percebe que o tempo mudou. Claro, afinal agora já é tarde da noite. O que eu estou tentando te dizer aqui é que, quando nós sofremos uma queda, chegamos ao fundo do poço e depois de algum tempo voltamos à vida, algumas coisas terão mudado. O dia pode ter se tornado noite. Algumas pessoas próximas agora já não vão ter tanto contato assim com você. Algumas coisas que você costumava amar já não vão causar tanta emoção dentro de você. Dentre muitas outras mudanças que ocorrem no momento em que decidimos voltar a viver. E é isso que desanima algumas pessoas a saírem do fundo do poço, a mudança que elas vão encontrar. Porém, o que a maioria das pessoas não percebe é que não foram apenas as coisas em volta delas que mudaram com a passagem do tempo. Afinal de contas, elas também mudaram muito. Você mudou muito. Porém, quando estamos no fundo do poço, temos a tendência de acharmos que toda mudança que ocorre nesse período é ruim, é prejudicial e não nos faz crescer de maneira alguma. Mas as coisas não funcionam assim. As coisas já não são mais as mesmas. Os tempos já não são os mesmos. Porém, isso não significa que tudo tenha mudado para pior. Pense bem, algumas coisas que antes tiravam o seu sono, que te impediam de caminhar, que pareciam ser o fim do mundo, hoje em dia são apenas memórias na sua mente. Aquelas dificuldades que pareciam ser impossíveis de serem superadas, estão sendo vencidas por você cada vez mais, dia após dia, um passo de cada vez. Você precisa de ajuda de vez em quando, seja profissional ou de um amigo, para simplesmente poder te ouvir e te oferecer aquele olhar de amor que nos diz de forma intrínseca que tudo vai ficar bem. E veja só, antes você sequer conseguia admitir que precisava de ajuda. E hoje em dia é você que vai até ela. Você costumava viver entre picos frequentes de desânimo e apenas alguns breves picos de ânimo. Porém, hoje em dia, você tem mais momentos em que a sua força de vontade fala mais alto do que o seu desânimo. E apenas tem alguns momentos, alguns poucos momentos, em que a tristeza e a falta de energia te atingem. E agora você consegue enxergar esses poucos momentos exatamente da forma como eles são, momentos. E entende que os momentos passam. Você vê, nem sempre essa mudança que você tanto teme é tão ruim assim. E às vezes as coisas sim mudam, mas mudam para melhor. Não tenha medo de sair do poço e não tenha medo de encarar as mudanças que você vai encontrar quando sair. De fato, nem todas as mudanças que ocorreram foram boas. E algumas coisas vão exigir de você sabedoria, paciência e resiliência. Mas vale a pena correr o risco. Vale a pena juntar todas as suas forças, mesmo que elas já estejam quase no fim, para sair dessa situação complicada na qual você se encontra. Para respirar de novo o ar fresco e voltar a correr livremente na grande e selvagem floresta da vida, sem ter medo de cair novamente em algum poço, pois a vida é assim mesmo. Volta e meia, eu e você caímos, mas com certeza nós sempre arrumamos um jeito de nos reerguermos e continuarmos a viver. Esteja preparado para viver os novos desafios que a vida vai te proporcionar. Mas para isso, abandone tudo aquilo que precisa ser abandonado e deixe ir tudo aquilo que precisa ficar no passado. Seja valente para pedir perdão para todos aqueles que você magoou enquanto passava por esse período de tristeza. Seja forte para revisitar aquelas pessoas queridas que não entendem muito bem o motivo de você ter sumido por tanto tempo. E seja corajoso para perdoar todos aqueles que te magoaram
e que talvez, mesmo que eles nem saibam disso, tenham o feito ir até o fundo do poço. Esta é a sua mais nova chance de começar a viver uma nova vida. Portanto, não a desperdice. Aproveite-a e volte a viver. Fingir estar doente para matar a aula e aproveitar o dia da maneira mais intensa, com direito a andar na intocável Ferrari do pai do seu melhor amigo, fazendo com que esse mesmo amigo levante da sua cama e supere um resfriado terrível. Ir até a sua escola e se passar pelo pai da sua namorada para fazer com que ela saia mais cedo do colégio para participar de toda essa aventura. Comer em um restaurante caro, se passando por um figurão dos negócios da cidade, visitar um museu junto de crianças que estão numa excursão do colégio e ainda terminar o dia sendo a atração principal de uma grande parada que está acontecendo no centro da cidade. O filme Curtindo a Vida Adoidado tornou o dia em que um aluno resolveu faltar à aula para aproveitar o dia em um dos momentos mais marcantes e clássicos de toda a história do cinema. Mas e se eu te dissesse que existe um grande ensinamento por trás desse filme? Fazendo uma análise rasa e sem muita sensibilidade, podemos concluir que Ferris Bueller, personagem principal do filme Curtindo a Vida Adoidado, é apenas um rebelde que não quer encarar a sua responsabilidade de ir até a escola e quer fugir da sua obrigação como estudante. Porém, existe outro personagem nesse filme e esse personagem acaba tendo a sua vida transformada por causa do rebelde e irreverente Ferris Bueller. Cameron, o melhor amigo de Ferris, que enxerga a vida de forma completamente oposta ao seu amigo, se vê praticamente obrigado a embarcar na aventura proposta por Bueller. E no fim de tudo, ele acaba o agradecendo, pois quando ele sai da sua zona de conforto, ele percebe que havia muitas coisas que ele estava deixando passar despercebidas em sua vida. A vida passa muito depressa. Se não paramos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. Essa é uma frase dita por Ferris Bueller logo no início do filme e também no final dele. E eu creio que existe um motivo para que eles tenham frisado tanto esse preceito. Às vezes, eu e você precisamos parar um pouco, respirar e simplesmente aproveitarmos a vida. Seja com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos amigos, ou até mesmo aproveitando a nossa própria companhia. A verdade é que nós perdemos a capacidade de aproveitarmos bem o nosso tempo livre, pois ao invés de nos divertirmos de forma genuína, nós apenas ficamos em nossos celulares, na maior parte do tempo, assistindo vídeos e mais vídeos, passando pelo feed de todos em nosso Instagram, chegando às últimas notícias de pessoas que nós nem de fato conhecemos, apenas por curiosidade. E fazemos tudo isso alegando que estamos descansando e aproveitando o tempo livre. Mas reflita comigo, se isso que fazemos é um descanso, por que estamos cada vez mais cansados e desanimados? Pelo simples fato de que não dá para curtir a vida adoidado através da tela de um celular. Se conectar com a vida e com as pessoas à nossa volta era uma tarefa simples, mas que agora se tornou um desafio. Eu me lembro, inclusive, de que os momentos em que eu, minha esposa e meus filhos mais nos divertíamos era aqueles momentos em que, por alguma falha elétrica, todo o nosso bairro ficava sem luz. Você se lembra disso? Nós acendíamos velas e ali aconteciam brincadeiras de mímicas, brincadeiras de criar
formas usando as sombras das nossas mãos na parede, contávamos histórias e dávamos risada de qualquer coisa. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que diz que os celulares estragaram a nossa vida, pois na verdade os celulares facilitam muitas coisas para nós. Eles melhoraram o nosso acesso à informação, facilitaram a nossa comunicação, entre várias outras coisas. O que eu estou dizendo aqui é que a vida passa muito rápido, e se não pararmos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. A vida está passando, os dias estão cada vez mais curtos, e eu e você precisamos fazer melhor proveito desse pouco tempo que temos. Acredite em mim, da mesma maneira que a preguiça e o desânimo são contagiantes, a empolgação e a disposição também são. Portanto, não tenha medo de ser o primeiro dentro da sua casa a puxar uma onda de alegria. Não tenha medo de ser aquele que espalha alegria e bom humor no seu ambiente de trabalho. Não tenha receio de ser aquele que trata com carinho o seu cônjuge e que demonstra amor e afeto, mesmo que não haja um motivo especial para isso, sem esperar uma data certa, sem esperar que você cometa algum erro e use isso como uma maneira de se desculpar. Curta a vida, pelo simples fato de você estar vivo, pois só o fato de você ter se levantado hoje já é motivo de comemoração e de celebração. Faça as pessoas à sua volta se sentirem especiais, assim como Ferris Bueller fez com seu amigo Cameron, e mostre para elas que existe um dia ensolarado e animado, esperando todos aqueles que resolvem soltar a mão do desânimo e dar as mãos à alegria e à empolgação. Quando os seus dias estiverem chegando ao fim, quando você vasculhar a sua mente e ver as suas memórias, que você se sinta feliz e pense: eu aproveitei bem o tempo que eu tive. Em uma canção bastante conhecida chamada Somewhere Over the Rainbow, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma canção que é trilha sonora do filme Mágico de Oz. Ela diz assim: em algum lugar, além do arco-íris, bem lá no alto, tem uma terra que eu ouvi falar. Um dia, numa canção de ninar. Em algum lugar além do arco-íris, os céus são azuis. E os sonhos que você ousa sonhar realmente se realizam. A verdade é que esses são tempos muito sombrios para aqueles que são sonhadores. São tempos totalmente desfavoráveis para aqueles que ousam acreditar em um amanhã melhor. Eu não sei se é pelo acesso rápido a todo e qualquer tipo de coisa ruim que acontece no mundo o tempo todo, pois de fato precisamos estar cientes das informações gerais que acontecem na nossa sociedade, mas não paramos por aí, não é mesmo? Acabamos tendo acesso a vídeos de brigas, alguns até que resultam em mortes, acidentes e a todo tipo de conteúdo que só gera em nós um sentimento de frustração em relação ao mundo que vivemos. Alguns dizem que isso significa ser adulto, significa encarar a realidade, mas já faz algum tempo que alguns especialistas estão dizendo que na realidade o que estamos fazendo é nos saturar com excesso de informações e que nosso cérebro não consegue lidar com tantas coisas assim de uma só vez. Eu sempre reflito muito sobre a vida e sobre como eu gostaria que no mundo houvesse menos desigualdade, menos fome, menos violência e menos medo. Pois algumas pessoas, devido ao contexto em que elas vivem, têm medo até do simples fato de existirem, pois apenas por existirem, elas podem sofrer a qualquer momento. E isso tudo me leva
a uma sensação de vazio imensurável, uma sensação de impotência e, por fim, de desistência. É o mesmo tipo de sensação que nós temos quando estamos reciclando o nosso lixo. Pensamos no meio ambiente e logo nos lembramos da grande quantidade de toxicidade e lixos que as grandes empresas soltam pelo mundo. E ficamos nos questionando se o nosso simples ato de reciclar o nosso lixo de fato vai mudar alguma coisa. E a resposta, infelizmente, é não, não vai. Não existe uma forma de garantirmos que todo ser humano existente nessa terra esteja feliz nesse exato momento. Pois você é apenas uma pessoa. Você é só um pequeno grão de areia na grande e infinita praia da vida. Porém, você provavelmente deve ser como eu. Você deve ser um sonhador. Você ainda acredita em um amanhã melhor, em um novo dia, em um novo tempo. Então, após ter dado a péssima notícia de que nós não conseguiremos resolver todas as questões que machucam a humanidade, desde que esse mundo existe, eu te convido a olhar para o lado e enxergar aqueles que se encontram bem diante de você. A vida não é um grande vazio sem sentido, cheio de dor e de desespero por si só. Isso não está presente na vida. Na verdade, esse vazio está presente em cada um de nós. Cada ser humano contém o seu próprio vazio, sua própria dor, o seu próprio lamento. Então, ao invés de olhar para dentro de você mesmo e se questionar quando é que o mundo se tornará um lugar melhor, olhe para o lado e perceba se há algo que você pode fazer para quem está próximo a você. A maioria de nós, na realidade, tem o desejo de fazer algo grande, algo que tenha muita visibilidade, uma coisa que cause uma grande comoção, que envolva muitas pessoas. Nós alimentamos essa ideia de que a vida só vale a pena se você passar por ela e muitos souberem da sua existência e da sua importância. Mas e a sua avó? Você sabe o quão importante você é para ela? Você sabe o impacto que uma simples ligação que você fizer a ela em um dia qualquer, em um horário qualquer, sem ser uma data comemorativa, sem ter um motivo especial? E a sua mãe? Você já deixou claro para ela o quanto você se sente agradecido por ela existir e que sem ela você com certeza não seria nem metade da pessoa que você se tornou? Você sabe o impacto de um simples gesto, como entregar algo que ela goste? Por exemplo, uma flor que ela admira e da qual ela sempre comenta, ou aquele chocolate que ela sempre expressa vontade de comer. Você sabe o quão importante um gesto assim poderia ser para sua mãe? Nós não vamos conseguir preencher esse grande vazio que existe de forma geral em toda a humanidade. E de fato, algumas respostas nós só vamos ter quando não estivermos mais aqui. E olhe lá, talvez algumas respostas simplesmente sejam: não há respostas para isso. Porém, eu e você, de forma sutil, no dia a dia, com pequenos gestos, em pequenas conversas, pequenos momentos, podemos ajudar aqueles que se encontram ao nosso redor a preencherem um pouco mais do vazio interno que eles têm. E ao invés de querermos ser os heróis da humanidade, podemos ser os cuidadores daqueles que passarem pelo nosso caminho. E podemos ajudar cada um vazio de cada vez. Eu sei que são tempos sombrios para os sonhadores, e são tempos sombrios para aqueles que refletem muito na vida, na passagem do tempo e na forma como tudo parece mudar rápido demais, o que faz com que fiquemos sem tempo de cuidarmos bem uns dos outros. Mas acredite, nenhum gesto de bondade e nenhuma preocupação genuína com o próximo passa despercebida.
E tudo isso tem um impacto enorme, tanto na vida de quem dá, quanto na vida daqueles que o recebem. Ou seja, ajudando aos outros, mesmo que seja de pouco a pouco, a se sentirem menos vazios, menos solitários no mundo e menos esquecidos, você vai se preenchendo por dentro também e vai conseguindo cuidar de tudo aquilo que se encontra quebrado dentro de você. Um vazio de cada vez. Você já se sentiu como se estivesse se esforçando para não ser desagradável em um ambiente onde só você parecia ter essa preocupação? Chega a ser frustrante quando temos que conviver com pessoas desagradáveis, principalmente aquelas que se esforçam para serem desagradáveis. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre como você pode lidar com pessoas assim e como você pode evitar se tornar uma pessoa desse jeito. Primeiramente, é importante pontuar que existem dois tipos de pessoas desagradáveis. As pessoas que são mal educadas, aquelas sem noção, e que nem são dessa forma intencionalmente, apenas agem assim. Só que existe o tipo de pessoa que gosta de chocar as outras. O tipo de pessoa que gosta de ser desagradável de forma proposital. A pessoa que não tem muita noção das coisas é mais fácil de se lidar, pois até conseguimos revelar algumas situações. Porém, com pessoas desagradáveis intencionalmente, que usam de ironia, sarcasmo e desdém para machucar os outros, é difícil evitarmos o combate. E quando a gente menos percebe, já estamos discutindo e entrando na conversa da pessoa. A primeira coisa que você precisa para lidar com uma pessoa desagradável, de propósito, é a capacidade de saber separar o que é sobre você e o que é para tentar te atingir. Às vezes, nós rendemos discussões por causa de provocações que nem foram sobre nós. Por exemplo, imagine que você está com um grupo de amigos e eles te pedem para escolher um filme que todos possam assistir. Uma pessoa desagradável tem o costume de ficar apontando falhas naquele filme e faz comentários ácidos e críticos o tempo todo para fazer você se irritar, pois afinal foi você que escolheu o filme. Mas se você parar para pensar um pouco, você vai se lembrar: eu escolhi esse filme, mas ele não foi feito por mim. Portanto, essas críticas não precisam ser levadas para o lado pessoal. Ou você pode pensar até mesmo o seguinte: eu escolhi esse filme porque eu gosto dele. E se essa pessoa não gosta, isso não muda o fato de eu gostar. E ponto final. Ao pensar dessa forma, você deixa de ouvir as provocações de uma maneira pessoal e começa a perceber que isso diz muito mais respeito a essa pessoa que está agindo dessa maneira do que em relação à situação em si. E tem vários outros tipos de situações. Por exemplo, quando você faz um almoço ou um jantar na sua casa e chama algumas pessoas, e por um descuido você usa um pouco mais de sal do que o necessário na comida. E você mesmo percebe isso e avisa a todos que a comida está um pouco mais salgada. A pessoa desagradável, ao ver essa situação, começa a falar incessantemente da comida. Ela passa o tempo reclamando sobre o quão salgada aquela comida está, como se todos, inclusive você, já não soubessem disso. Você pode ficar irritado com essa situação ou simplesmente respirar fundo e não se deixar levar por isso, e deixar que a pessoa fique sozinha na sua provocação. O importante para você que quer lidar melhor com pessoas desagradáveis, sem perder a razão e sem se alterar, é a paciência e o distanciamento
que você vai criar entre você e a provocação e tentar entender que nada disso é sobre você. Ou seja, logo, nada disso pode te afetar diretamente. Agora responda mentalmente a seguinte pergunta: você é uma pessoa desagradável? A maioria de nós automaticamente respondemos: não, de forma alguma. Conviver comigo é muito simples. Então tudo bem. Talvez essa não seja a pergunta certa a se fazer, mas sim essa outra pergunta. Você sabe quando está sendo desagradável? E ao perceber isso, você continua ou tenta mudar de atitude imediatamente? É difícil ser uma pessoa 100% desagradável o tempo todo. Porém, agir de forma desagradável é algo que todos nós fazemos com alguma frequência. Seja por um comentário que sabemos que não deve ser feito em um determinado momento, e mesmo assim nós fazemos, ou até mesmo por uma atitude que temos, mesmo sabendo que ela não seria a melhor naquele momento. Tudo isso pode até começar como algo involuntário e impulsivo, porém, em um determinado momento, percebemos que estamos agindo de forma desagradável. E a partir daí, podemos escolher se vamos continuar a agir assim ou se vamos mudar a nossa atitude. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, porque pensamos que vamos passar como hipócritas ou cínicos. Porém, não basta apenas identificarmos um comportamento desagradável e o mudarmos. É necessário que peçamos desculpas para quem dirigimos a nossa atitude ou a nossa fala. Guarde essas palavras. Ninguém perde nada quando pede desculpas e quando reconhece um erro e volta atrás. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem, de sabedoria e de maturidade. Ser desagradável é como um estilo de vida. E ao agir dessa forma, você vai alimentando dentro de si algo que só vai crescer e crescer, e vai se tornar impossível de ser revertido. Porém, o lado bom é que ninguém nasce sendo assim. E existem atitudes que você pode tomar para mudar esse comportamento. A primeira delas é: alimente a sua mente com pensamentos de gratidão. A principal característica das pessoas desagradáveis é a ingratidão. Elas conseguem te falar 30 erros antes de te apontarem uma qualidade. E se você deseja ser uma pessoa agradável, alguém que as pessoas gostem de ter por perto e que as pessoas se sintam bem com sua companhia, comece a nutrir pensamentos de gratidão na sua cabeça. Comece a enxergar o lado bom de tudo e todos aqueles que te cercam, ao invés de focar apenas nas partes ruins e nos defeitos das pessoas. A segunda coisa que você precisa para ser alguém mais agradável é a seguinte: olhe para dentro de si, faça autoavaliações e tenha senso crítico sobre si mesmo. Pessoas desagradáveis apontam os defeitos de todos por um simples motivo. Isso faz com que os próprios defeitos delas fiquem escondidos e faz com que todos prestem atenção nos defeitos alheios. Se você deseja ser uma boa companhia, saiba criticar a si mesmo e saiba enxergar quais são os pontos negativos nos quais você precisa melhorar, antes de apontar os defeitos dos outros. E na verdade, se for possível, não aponte os defeitos dos outros, de forma alguma. A maioria das pessoas já conhecem os seus próprios defeitos. E às vezes, o que falta é alguém que aponte a solução deles. Seja essa pessoa. Seja aquela que aponta para a solução. Aquele que faz elogios ao invés de críticas. E seja aquele que levanta as pessoas, ao invés de ser aquele que as derruba. Se você ouviu até aqui,
comente a seguinte frase: eu serei uma boa companhia. Se você, a partir de hoje, estará empenhado em trazer leveza, bom humor e serenidade para a vida das pessoas. Seja mais positivo. Existem coisas que são contagiantes e o mau humor é uma delas. Se você inicia uma conversa com alguém desconhecido, por exemplo, e já tratar essa pessoa de uma forma ruim, demonstrando impaciência ou tédio enquanto ela fala, a chance dela te tratar bem é zero. E ela com certeza vai demonstrar irritação e impaciência com você também. Ou seja, você acaba contagiando a pessoa. Mas outra coisa que também é contagiante é o bom humor, a positividade e a gentileza. Você convive com pessoas mal-humoradas? E se convive, como você faz para conviver com elas? Saiba que o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Nos últimos dias, nos ensinaram a fugir de todo e qualquer tipo de positividade. Pois disseram para nós que ter uma atitude positiva nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, nesse mundo caótico, é o mesmo que não encarar a realidade. É o mesmo que tentar negar para si mesmo que o mundo onde estamos vivendo tem um lado ruim e negativo. Mas isso só criou uma onda de pessimismo como estilo de vida, onde todos fomos contagiados por essa onda de desânimo de tal maneira que achamos que tentar sair dela e ser um pouco mais positivo é algo errado, é algo ruim e até tóxico. Conseguimos concluir com o passar dos anos que é impossível ser positivo o tempo todo. E de fato é mesmo. Mas por que conseguimos sustentar uma negatividade e um mau humor constantes e ainda achamos isso comum? Se ser positivo o tempo todo é agir fora da realidade, ser negativo e mal-humorado sempre também é. A vida tem muitas coisas ruins, muitas situações difíceis, mas a vida também tem muitos momentos bons e tem muita coisa que nos trazem alegria. Porém, o que eu pude observar ao longo dos anos é que é muito mais fácil ser pessimista, ser desanimado e apontar tudo de errado que existe no mundo ao nosso redor. Quem vive assim não tem o trabalho de tentar enxergar o mundo de outra forma, ou seja, não tem a vontade de transformar o mundo ao seu redor e simplesmente o aceita como ele é, ou melhor, aceita as partes ruins dele e é capaz de silenciar e até desmentir qualquer um que tente mostrar o lado bom das coisas, alegando que isso é positividade tóxica. A humanidade já conseguiu dar a volta e estamos tão pessimistas e desacreditados de tudo que aquilo que muitos têm chamado de positividade tóxica, na verdade deveria ser considerado como positividade necessária, pois algumas pessoas estão com falta disso, mas continuam vivendo a vida como se não precisassem dessas coisas. Eu conheci um homem uma vez que alegava não gostar de beber água. Dizia que achava sem sentido beber e simplesmente ele não tomava água. Eu não preciso dizer que isso, pouco tempo depois, acarretou sérios problemas de saúde para ele, que o fizeram ser obrigado a se hidratar normalmente, como todo ser humano faz. Existem pessoas que nunca têm contato com o sol, por exemplo, e às vezes se sentem mal, desanimadas e não sabem o porquê disso. E se você disser para essas pessoas, saia um pouco ao sol,
isso é necessário. Elas respondem: eu não gosto disso. Logo, eu não preciso disso. Mas sim, elas precisam. Elas necessitam. Assim como eu e você precisamos ser um pouco mais otimistas. Precisamos exercer a capacidade de enxergar o lado bom da vida, as partes boas, as coisas que nos trazem alegria e que fazem o nosso coração bater mais forte. Viver enxergando apenas o que nos machuca e dando ênfase apenas às partes ruins da vida pode até parecer um exercício de realidade, uma maneira de sermos mais realistas e pés no chão. Mas é o mesmo que viver achando que a vida só tem um lado ruim. Se existe positividade tóxica, podemos dizer que existe também a negatividade tóxica. E talvez você esteja vivendo assim. Seja por essa vontade de parecer mais lúcido e conectado com a realidade, ou seja por influência do seu ciclo. Pois se a alegria contagia, o mau humor também tem esse poder. Mas hoje você percebeu que não existe uma forma disso te ajudar a longo prazo. E isso tem impedido você de enxergar a beleza naquilo que você já conquistou e na vida que você leva hoje. Fuja da positividade tóxica, pois alguns momentos são de choro, são de luto, indignação e tristeza, mas também fuja da negatividade tóxica, pois a vida também tem um lado bom. O sol brilha em alguns momentos, e esses momentos precisam ser aproveitados. Você não está sozinho. Existe um fenômeno que acontece nos dias de hoje, porque estamos todos conectados o tempo inteiro e com apenas alguns cliques você consegue falar com vários amigos e consegue discutir ideias com um grupo de pessoas. Enfim, você consegue estar em contato com pessoas do mundo inteiro de uma forma muito rápida. Mas a parte mais estranha disso tudo é que quanto mais conectados nós parecemos estar, mais sozinhos nós parecemos nos sentir. E é uma solidão tão devastadora que nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. A solidão é um sentimento muito forte. É uma sensação de desconexão com o meio que nos cerca. Tanto que é muito comum que aquela pessoa que você conhece, que é a mais feliz, a mais cheia de amigos e que está em vários eventos sociais, é muito normal que ela também se sinta sozinha. Mesmo que ela esteja vivendo todos esses momentos com as pessoas que ela ama. Só que o mais curioso é que as outras pessoas que a cercam provavelmente se sentem solitárias também, e talvez até mais, porque pensam: eu gostaria de ser tão feliz quanto essa tal pessoa. Ela se expressa tão bem, ela está sempre tão à vontade. Então, o que nós podemos perceber logo de cara é que solidão é algo que todos nós compartilhamos, mas que cada um vive de uma forma única. E cada um vive isso pensando que está só nesse sentimento. É importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos, mas que está tudo bem nos sentirmos sozinhos às vezes. É uma linha tênue, pois precisamos desses momentos de solidão, onde nos retiramos por um tempo, talvez para assistirmos àquele filme que sempre nos faz refletir sobre a vida, ou seja para ouvirmos aquelas músicas que nos lembram de uma época boa, onde as coisas eram mais simples, ou até mesmo para anotarmos em um caderno todos os sentimentos que temos dentro de nós
mesmo sem saber muito bem como expressá-los. O importante é todos reconhecerem que essa solidão é compartilhada por todos. E muitas vezes ela é necessária, pois quando passamos por uma sucessão de eventos sociais, onde toda a nossa simpatia e as nossas melhores conversas são exigidas, podemos nos sentir muito sobrecarregados. E isso é bem comum também. Portanto, é esperado que precisamos de um tempo a sós, um tempo para nós mesmos. Mas se eu e você ficarmos apenas vivendo esses momentos de introspecção, acabamos entrando numa sensação de que estamos sozinhos no mundo. E isso é uma das várias mentiras que o nosso cérebro nos conta, como uma forma de autossabotagem. Lembre-se disso sempre que for necessário. Eu posso estar sozinho nesse momento, mas eu não sou uma pessoa sozinha na vida. Eu não sou sozinho nessa vida. Eu não estou sozinho na vida. Tem pessoas ao meu lado que me amam, que me compreendem, que se importam comigo e que gostam da minha companhia. Veja o quão sortudos nós somos, pois não conseguimos contar nos dedos o número de pessoas que amamos, porque amamos tantas pessoas que muitas vezes até nem conseguimos passar tempo suficiente com elas. Pois sejamos honestos, podemos passar 10 horas seguidas com as pessoas que mais gostamos, mas nunca será o suficiente. Sempre iremos querer mais e mais. E da mesma forma, podemos passar horas sozinhos, fazendo tudo aquilo que mais gostamos, mas também nunca será o suficiente. Então, o que podemos fazer para nos sentirmos satisfeitos e felizes? Aproveitar cada momento, sejam os momentos a sós ou os momentos em que estamos rodeados de pessoas. Em cada um desses momentos, devemos respirar fundo, observar tudo o que nos cerca, sentir cada cheiro, escutar cada som e permitir que a nossa mente esteja aberta para conseguirmos nos focar no momento presente e gravar uma memória positiva, pois nós sabemos o quão difícil é para nós focarmos no aqui e no agora. Outra forma de não sentir a solidão como algo pesado é a boa e velha vulnerabilidade. Palavra que para alguns é uma bênção e para outros uma maldição. Ser uma pessoa vulnerável para muitos significa ser fraco, ser exposto e ser alguém suscetível a tudo. Mas na realidade, ser vulnerável é apenas mostrar para os outros e para você mesmo que você não é um herói e que você, assim como todas as outras pessoas, tem os seus altos e baixos. Ser vulnerável vai te conectar com as pessoas de uma forma que você nem imagina e fará com que você e os outros que estão à sua volta se sintam menos sozinhos e mais compreendidos. Ser vulnerável significa dizer: não, eu não posso ir hoje, estou sobrecarregado. Significa dizer: preciso ficar sozinho. Ou então, hoje eu vou, somente porque é o seu aniversário, mas a minha bateria social está bem baixa, então eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar mais na minha. Ser vulnerável é ser real e ser fiel a quem você é verdadeiramente e ao que você de fato está sentindo no momento. Isso te fará se sentir mais livre e mais conectado consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Bom, eu espero que você consiga colocar as coisas que aprendemos aqui hoje em prática no seu dia a dia e não tenha pressa.
Se for preciso, volte nesse vídeo, assista-o quantas vezes forem necessárias, anote aquilo que mais te chamou a atenção, para que você não esqueça. Enfim, que essa reflexão de hoje possa acrescentar muito em sua vida e possa te tornar alguém melhor. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.